Bom dia, estamos aqui para mais um bate-papo no nosso canal, Plástica Sem Frescura, e para realmente finalizarmos o nosso projeto 52, que foi o protocolo que eu segui, mirando nos meus 52 anos para tentar chegar na minha melhor performance. Hoje nós vamos bater um papo com a minha nutricionista, e essa colega já é minha nutricionista há uns 18 anos, mais ou menos, por aí, né, Carla? Nós vamos conversar com a doutora Carla Mancilha, né, nutricionista, trabalhando com emagrecimento, focado em envelhecimento de qualidade e diabetes. E eu gostaria de lembrar aqui que o primeiro contato que eu tive com a Carla, ela percebeu que a gente não tinha muita noção do que comer, de como preparar. E eu lembro que ela mandou uma cozinheira para nossa casa para ensinar para a gente como manipular, lembra? Magnólia, não é isso? Magnólia. Magnólia preparava os pratos da semana e assim, foi realmente uma virada de página total na nossa vida, onde a gente começou a mudar toda a alimentação. Ali foi a primeira mudança, né? E começou a mudar inclusive na escolha da compra, o supermercado mudou. Né? Foi, vocês aprenderam. Em casa entrava farinha láctea naquela época. Né? Tempero sazon. Fora os exames, né? Fora os parâmetros. Então foi quando ela falou com a Paty: Paty, se você quiser que seu marido viva mais tempo, você vai ter que fazer comida em casa. E ali foi a virada de página. E talvez esse tenha sido o start para a Paty começar a gostar de cozinha. E aí vamos bater um papo com a Carla. Vamos começar primeiro perguntando como funciona na prática uma avaliação nutricional, porque eu sei que é algo que precisa ser individualizado. Sim. A nutrição mudou completamente, né, e o crescimento da sua profissão justamente por conta dessa individualização do tratamento. Sim. Como é que isso funciona na prática? Embora esse crescimento tenha vindo junto com o crescimento da informação. Então a gente hoje tem boas informações e péssimas informações. Então as pessoas, muita gente com esse acesso a essas informações, perderam a noção da nutrição individualizada. Então isso assim nos prejudicou um pouco na relação nutricionista-paciente, porque você primeiro precisa desconstruir aquilo que o paciente chega com você, cheio de informação, né, informações, não sabe tudo, porque eles sabem tudo, e aí você vê a seriedade das informações falsas, né, isso a gente tem que desconstruir tudo isso que a mídia ruim faz. Isso. Então, por que é importante individualizar e personalizar? Porque, primeiro, já diferencia o sexo. O homem, o metabolismo de homem um, da mulher é outro. Gosto, rotina, né? Rotina de trabalho, rotina de atividade física. Muitas pessoas não sabem nem o que o significado da atividade física. Então muita gente chega ao meu consultório e fala: não, eu faço atividade física de segunda a segunda. Tá, o que você faz? Eu caminho 1 hora. Ótimo que caminho 1 hora. Qual é a velocidade dessa... Qual é o objetivo, né? Qual é a meta dessa caminhada? Então, aí entra a equipe multidisciplinar, que não existe uma nutricionista trabalhar sem um professor de educação física, sem um médico da pessoa, né, ou seja, endócrino, sem um psiquiatra, sem um psicólogo. Então existe todo... É um combo. Exatamente, esse combo. Então a importância é essa, que a gente faz essa avaliação primeiro, né, com exames, com toda aquela anamnese, de saber o histórico do paciente. E aí isso envolve, e é muito importante deixar claro,
que numa consulta nutricional nunca é só, a gente nunca pode falar só do alimento. O que envolve o alimento? A compulsão, a ansiedade, o momento emocional daquele paciente. Então é saber ouvir, porque a gente sabe que a primeira coisa que a gente faz na vida é ser amamentado. Então existe essa relação, existe a nossa cultura alimentar, onde tudo gira em torno do alimento, e aí com isso as pessoas acabam perdendo um pouco a qualidade do alimento. Então muitas vezes a reunião em volta daquele prazer significa uma péssima alimentação, e não é assim que funciona. É muito mais uma relação afetiva do que uma relação consciente. Muito. Né? É mais paixão que amor. Sim, né? Sim. Então você entende que não dá para separar, o fator emocional, você fazer uma avaliação individualizada, justamente porque você precisa avaliar o indivíduo como único, né? Ele dorme bem, ele está passando alguma dificuldade, porque saber o que é certo e o que é errado, eu acho que todo mundo sabe, pelo menos para si mesmo ele sabe. Então, tem que ter um cuidado muito grande na questão do julgamento, porque a disciplina é importante, mas mudança de hábito é muito, muito, muito difícil. Não é fácil. Essa conscientização, que é o que está faltando hoje com as pessoas, com essa oferta de informações na internet. Gui, o que é bom para você pode não ser bom para outro no seu momento, né? Eu acho que toda a área de saúde sofre muito com essa quantidade de informação que circula, e as pessoas não têm o conhecimento necessário para filtrar a informação. Informação e conhecimento são coisas completamente distintas. Sim, né? claro. Eu também sofro. Os pacientes chegam aqui sabendo que tipo de prótese vão colocar, qual o tamanho, onde que ela vai colocar, como que é a cicatriz. Ela não precisa de mim. Sim. Ela só precisa de um operador, ela não precisa mais de um médico. Ela tem tanto conhecimento sobre aquilo. Né? Exatamente. Então, pelo que eu entendi, você precisa fazer uma avaliação, entender como é que é aquela pessoa, como é que é o dia daquela pessoa e como é a rotina dela, que foi o que você fez comigo. Sim, sim, né? Você o médico em geral, o médico cirurgião, vamos dizer assim, ele tem uma rotina muito difícil, porque ele precisa estar normalmente em sala de cirurgia às 6 horas, ele já precisa estar lá. Então isso envolve o quê? Você deduz que essa pessoa, no seu caso, precisa dormir cedo, precisa fazer atividade física, precisa passar visita, precisa dar o acompanhamento, precisa do consultório e precisa estar muito bem de saúde, inclusive mentalmente e fisicamente, com a sua força física adequada para o tipo de atividade que você faz profissional. Então envolve realmente a rotina de cada um, de trabalho, até mesmo aquele que não faz nada. Outro mito que as pessoas têm é que para emagrecer a gente tem que passar fome. E aqui eu deixar o meu depoimento que eu simplesmente não passei fome. A minha dificuldade era comer tudo que eu tinha que comer. Né? Chegou um momento, a primeira semana é mais difícil, porque é a adequação, né? Principalmente no café da manhã, mas a minha dificuldade maior foi conseguir comer tudo que eu tinha que comer. Né? O que você tinha determinado que era para formar o prato e o que a Paty botava no prato literalmente. Então assim, é legal falar disso porque assim, eu não passei fome. Eu fiz restrição calórica, mas não passei fome. Sim. Então, fala um pouquinho disso aí. Porque os macro e micronutrientes, eles foram adaptados para a sua necessidade diária. Então, essa é a diferença. Então, você realmente precisou se alimentar um pouco mais, justamente pelo seu gasto energético diário. Então, e a importância desse acompanhamento é porque em algumas situações você diz, Carla,
está sendo demais nesse horário. Então também não pode ser demais. E também não pode ser de menos. Está sendo de menos. Então o que está demais a gente fraciona de uma outra forma. Mas a avaliação é entre macro e micronutrientes de acordo com o seu gasto energético diário. Então, essa questão, eu vou passar fome, e eu nunca gostei de utilizar o termo de dieta, porque para mim a dieta tem início e tem fim. Então, e nem a palavra, isso é proibido, não. A única coisa que os pacientes às vezes se assustam um pouco é quando eu falo em relação a refrigerante, porque para mim e para muitas nutricionistas, refrigerante não entra em categoria nenhuma. Nem alimento, nem nada. Ele não é nada. Ele não é nada, porque não tem nutriente nenhum. Mas essa questão, porque cada hora você escuta uma coisa. Come de 3 em 3 horas, não come de 3 em 3 horas. Come isso, não come aquilo. É o jejum intermitente. Aí a pessoa procura, né, o jejum do colega. Então, você tem que fazer de acordo, primeiro, qual é o seu horário que você tem mais apetite. É exatamente esse ajuste. Essa adequação. Carla, eu sinto muita fome pela manhã. Então, nós vamos colocar tudo o que você precisa. Lógico, equilibrando. Você vai precisar aquele determinado horário de mais carboidrato para poder te dar energia, acompanhado com a proteína, que a proteína tem que precisa do carboidrato para absorver. Alguns horários você vai ingerir proteína pura. Então, por isso, assim, que as pessoas têm essa ideia, nossa, mas eu vou comer muito. Não. E muitas pessoas, dificilmente as pessoas falam, mas eu estou morrendo de fome. Não, as pessoas sentem, não é morrendo de fome, é querendo comer, a falta daquele horário que a pessoa quer comer. Não sabe o quê, mas quer comer. Então, é isso. Então, é o equilíbrio em poder relaxar, poder ser livre com o alimento.